Mas tinha uns gordinhos lá que não entendia, ficava implicando com o moleque, batendo no moleque. Putz. O moleque, um dia eu cheguei no banheiro pra fazer xixi no intervalo de aula, assim, que não tinha ninguém no pátio, e o moleque tava caído no chão do banheiro, todo cagado. Porque os gordinhos foram lá, puxou ele, deu banda nele com ele fazendo as necessidades dele. Puta que pariu. Meu irmão, Filhos da aquilo me puta, deu um velho. ódio, meu irmão. Junto com isso, começou a vir a musculação. Como é que veio o interesse da musculação? Então. Shape mesmo? Sim, na verdade foi um pouco de shape e um pouco de saúde, porque, como você viu ali, eu era muito pequenininho. De altura, né? De altura. Eu tinha 1,48, 1,49 até quase 14 anos. Eu era muito. Eu tive um déficit de crescimento ósseo. E daí meu pai me levou no médico e o médico falou que, cara, bota esse menino pra fazer esporte. Aí meu pai falou, cara, ele já faz natação, futsal na escola, judô e karatê. Que lá no clube municipal, lá no clube público, tinha tudo. Ele me inscreveu em tudo, que eu tinha muita energia, eu fazia a merda o dia inteiro. Era aquelas crianças merdeiras que planejam a merda do dia seguinte. Eu era essa criança. Imperativa nível hard. Demais. Meu pai já me botava nessa pra eu gastar energia. E o médico falou, cara, então a gente pode partir pra musculação. Acho que vai ser top. Ele tem 14 anos já, acho que a musculação vai ser a chavinha pra ele começar a ligar os hormônios dele. Porque ele tá com atraso, mas ele não tem problema nenhum de saúde. Aí meu pai falou, não, beleza. Meu pai já vinha de uma família de academia, o meu padrinho e o pai do meu padrinho chama Davi Calabria. Foi eles que trouxeram o halterofilismo pro Brasil. Caramba. Então tinha uma academia lá no Catete, uma academia chamada Azteca no Catete. E meu pai já era professor de academia, ajudava no salão lá um tempo, né, na época que não tinha CREF, essas coisas. Então meu pai já era algo que meu pai fazia, já era uma prática, filosofia de vida do meu pai. Eu via meu pai todos os dias indo pra pracinha fazer barra, flexão, correr e tudo mais. Meu pai sempre foi um cara que cuida muito da saúde. Então meu pai falou, beleza. Então meu pai não teve aquela... Porque na época não era moda a musculação. Então às vezes os pais tinham aquela coisa, meu filho não vai entrar na musculação não, você não deve ficar bombado. Ou então Não, se ele até vai... pior, ele não vai crescer não vai com 14 crescer, anos. exatamente. Meu pai já não tinha essa visão. Meu pai falou, não, beleza. Ele acatou o que o médico falou e me botou na musculação no dia seguinte. E quando eu pisei na academia, eu sempre costumo dizer isso. Não é generalizando, mas se você conhece um pouco a história dos bodybuilders, dos fisiculturistas, você percebe isso, que quando o cara pisa na academia a primeira vez, ele se apaixona. É. Não é aquele negócio que ele tá indo meio sem saco, ele vai gostando, ele vai... Não. Normalmente o Quando fisiculturista... você nasce pro negócio... Quando ele pisa, o olho dele brilha e ele fala, mano, é isso aqui que eu quero. É, foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu entrei, mano, eu vi aquele ambiente, os caras lá, que na época pra mim eram gigantes, 40, 45 de braço seco, indo pra praça, sem camisa, porra, na praia, secão, era as fotos maneiras e tal. Eu falei, caralho, mano, eu quero isso. E a minha altura, eu comecei a crescer no segundo mês de academia, dei um espichão e vim pra mais ou menos a altura que eu tenho hoje, que é uns 78, 77. Então... ajudou muito na questão da estrutura óssea a desenvolver. E eu viciei, eu fiquei maluco com aquilo ali, entendeu? Aquilo ali era a parada mais legal da minha vida. Como é que você dividia seu tempo entre estudar, porque eu tenho certeza que seu pai devia pegar no seu pé pra caramba pra você estudar, porque como é que um moleque de 15 anos começa a viralizar no Brasil, viralizar na internet, fazer show pra tudo quanto é lugar, e o pai, qual é a preocupação do pai? Preciso controlar a cabeça desse moleque, pra esse moleque não despirocar. Meu pai, no início, ele ainda ia pros shows com a gente, pra controlar o lance de não fazer merda, né? Porque era muito novinho. E nessa época dos 14 para 15, eu sempre fui um cara muito merdeiro em escola, fazia muita besteira, mas nunca de questão de violência. Eu até era contra bullying, eu tinha um grupo de amigos que a gente fazia o anti-bullying na escola. Legal. A gente defendia a molecadinha pequenininha que tomava bullying e vinha reclamar com a gente, em vez de reclamar com o diretor. Pô, que legal. Pô, o menininho lá e tal, não sei o que, puxou. Tinha até um menininho na escola lá que ele tinha problema mental e ele era meio devagar, aquela fala meio devagar e tal. Então ele era meio esquisito. E eu gostava dele, porque ele era tranquilão na dele, não fazia nada pra ninguém. Não é aqueles pessoas que às vezes tem problema e ficam um pouco violento, ficam agressivo. Não, ele é tranquilão. E até porque você tinha noção de que ele tinha um problema. Sim, todo mundo tinha então, essa noção. Requeria por parte dele compreensão, né? Exato, então. Mas tinha uns gordinhos lá que não entendia, ficava implicando com o moleque, batendo no moleque. Putz. O moleque, um dia eu cheguei no banheiro pra fazer xixi no intervalo de aula, assim, que não tinha ninguém no pátio, e o moleque tava caído no chão do banheiro, todo cagado. Porque os gordinhos foram lá, puxou ele, deu banda nele com ele fazendo
as necessidades dele. Puta que pariu. Meu irmão, Filhos da aquilo me puta, deu um velho. ódio, meu irmão. Eu falei, quem foi? Não vou contar isso aqui. Você sabe que pode contar pra mim. Não, ele falou quem é. Lógico que eu não bati nos gordinhos, porque eu ia me ferrar. Porque do jeito que eu falei, amanhã eu vou conversar com eles. Aí eu chamei os moleques lá grande e a gente deu uma prensa neles lá, mas não batemos nos moleques. E levamos eles na frente da diretoria. Então eu era um cara meio que arquitetava a parada sempre da melhor forma. Eu sempre fui muito assim. Mas ao mesmo tempo era o cara que furava às vezes uma aula ou outra pra jogar um futebol. Eu, jogava carta lá atrás, aí ficava de papo, não sei o quê. Eu era um moleque meio assim. Mas eu tinha dislexia. Eu tenho dislexia, desde criança. Então eu não consigo, às vezes, tipo assim, se o Maurição começar a falar ali atrás e a minha cabeça começar a prestar atenção no que ele tá falando, eu já não ouço mais você. Entendi. Mesmo olhando pra você aqui. É muito fácil você perder a concentração. Meu foco ele é muito, muito louco. Então o que eu fazia? No dia caralho. Perdeu o foco já, né? É. A dislexia aí, ó. Eu esqueci. Dislexia. Você tava falando no dia da escola, que você tava na escola mas do naquele dia, na revisão da matéria. Eu ia lá pra frente, fazia assim com a mãozinha, ó, pra não olhar pro lado, e falava, você não fala mais comigo. E ficava lá, eu prendia tudo na revisão e tirava nota boa. Que da hora. No entanto, os professores falavam assim, ó, a galerinha aí de trás, vocês não são igual o Leonardo não, hein? Que o Leonardo vem aqui pra frente, bota a mãozinha no rosto, aprende a matéria e no dia seguinte tira a nota boa. Vocês ficam de zoeira aí atrás, vocês estão só se ferrando nas matérias. Então eu nunca fui de ser ruim na escola.